Olá, meu nome é Luísa Monte, eu sou da UFSCar. O trabalho que eu apresento hoje é uma pesquisa em andamento denominada Cartografia das Produções Subjetivas Surdas na Educação Inclusiva e as suas Contracondutas, e ela está sendo realizada sob orientação da professora Vanessa Martins. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos, um pouco abaixo do ombro, e eu estou com uma blusa de gola alta preta sem mangas. Dada a atual conjuntura da inclusão no país, né, e os déficits de implementação dos direitos educacionais dos surdos, a gente vê funcionar ações cotidianas que acabam por se colocar como violência contra esse grupo de sujeitos no ambiente escolar, né, constituindo de forma bastante particular seus processos de subjetivação. Nessa perspectiva, a gente tem a tese, né, de que as violências simbólicas elas são manifestadas nas políticas inclusivas pela lógica normativa acionada na classificação e na categorização dos corpos deficientes e dos seus afetos. O objetivo desse trabalho, então, é cartografar as práticas de violência simbólica em contexto inclusivo, né, com esses alunos, corpos surdos, e os impactos dela na constituição subjetiva e do ato surdo, marcando nele, né, as ações das linhas de fuga que são produzidas por práticas de resistências. Como os objetivos específicos, nós temos três. O primeiro, analisar e construir o conceito de violência a partir da analítica da filosofia da diferença. O segundo, produzir uma analítica cartográfica sobre as práticas de inclusão e os processos dessa dia de inclusão e exclusão. E o terceiro e último é analisar as práticas escolares por meio das narrativas e das vivências dos sujeitos surdos, né? Observando as violências simbólicas de diferentes etos surdos e identificando os seus modos de resistência. O processo metodológico adotado aqui foi o cartográfico, que foi pensado pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. Participam da pesquisa dois alunos, dos quais a gente vai se referir aqui como Vidas Poema, e a coleta de dados ela acontece em duas frentes, para resumir. Observações na escola, com entradas no diário de campo, e uma entrevista semi-estruturada individual. Para cada observação do campo foi realizado o levantamento de elementos visuais, discursivos, né? E foi feito um registro dessas experiências por mim. E essas observações elas se deram em 10 sessões, né? Vou chamar de sessões ali, os dias de observação. Enquanto as entrevistas, né, que eu digo, elas foram realizadas em duas sessões individuais, né? Uma com cada vida poema que a gente vai chamar aqui na tese. Para análise de dados, a gente vai analisar as relações entre as palavras e as coisas, os enunciados discursivos e seus efeitos práticos nas relações de saber-poder que vão produzir modos de subjetivação nesses sujeitos entrevistados. No que tange o modo de fazer aqui, o nosso desejo é de cartografar o território surdo circunscrito na escola regular. Para isso, a gente vai usar o método cartográfico, imaginado por Sueli Ronick, Félix Guattari e Gilles Deleuze, para pensar e nos ajudar a detectar a paisagem, os seus acidentes e, ao mesmo tempo, também criar vias de passagem por meio deles. A ideia aqui é produzir, a partir da cartografia, mapas que vão ajudar a gente a olhar os movimentos dessas vidas nas escolas, né? E tensionar o movimento da inclusão, tanto na produção desse etos surdo e, ao mesmo tempo, observar como esse etos vai agir e como ele vai produzir as ações de resistência nesse espaço. Nós esperamos ser possível perceber as relações de saber e poder no campo educacional inclusivo, por meio das produções de verdade e as práticas de constituição dos sujeitos surdos. Para a gente avançar nas discussões sobre os modos de fazer a educação pelas diferenças, é importante a gente compreender qual a realidade que os discursos vigentes no contexto escolar têm produzido e como isso vai impactar e produzir as relações subjetivas dentro da escola. A gente pretende, por fim, então, encontrar as linhas molares, moleculares e as linhas de fuga que vão compor o território surdo na educação da escola inclusiva no ensino comum. Olá,
Meu nome é Carla Sena, da Unesp, e junto com as minhas colegas Valdirene do Carmo, da USP, e Bárbara Jordão, do SENAC, vou apresentar o trabalho intitulado Cartografia Tátil e a perspectiva de uma geografia inclusiva na educação básica. Este trabalho está numa apresentação com um fundo, um desenho de um globo no canto inferior esquerdo, e um braille com uma mão tocando no canto superior direito. Todos os demais slides terão a mesma formatação. A cartografia está presente nos currículos da educação básica do Brasil, seja em conteúdos referentes aos princípios básicos ou como apoio para a aprendizagem dos diversos temas da geografia. No contexto da comunicação cartográfica, é importante refletir como a adaptação de representações gráficas para o formato tátil pode contribuir para o ensino da cartografia em uma perspectiva inclusiva. A cartografia tátil é uma área da cartografia que se dedica à pesquisa sobre a produção e uso de representações cartográficas adaptadas às necessidades específicas de pessoas com deficiência visual, mas podem e devem ser utilizadas por todos, possibilitando uma aprendizagem multissensorial e inclusiva. As discussões realizadas neste trabalho, elas são baseadas nas pesquisas de Vasconcelos, Sena, Carmo e Jordão, que tratam desde a evolução das técnicas de construção, avaliação e reprodução de mapas táteis, até o desenvolvimento do pensamento espacial, a partir do uso desses mapas por estudantes com deficiência visual. Nos últimos 20 anos, foram realizados pelas autoras dezenas de cursos, oficinas e palestras para professores da educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio, com ênfase para os conteúdos de geografia, mas também abordando as ciências humanas em geral. São realizados diversos exercícios sobre escala, orientação, coordenadas geográficas, o uso de símbolos e a construção da legenda no mapa. Neste slide, mostramos um exemplo de um curso realizado na Secretaria Estadual de Educação para professores da área de geografia. Eles estão trabalhando a técnica de colagem. Neste slide, nós temos 4 fotos de um evento realizado no Chile, num projeto em parceria com a Universidade Chilena, que teve palestra, curso e oficina, onde os professores de vários países da América Latina puderam elaborar mapas táteis. O alcance dos cursos e oficinas chegou ao currículo oficial e aos livros didáticos. No caso do Estado de São Paulo, o tema da cartografia tátil está presente no currículo, incluindo sugestões de aplicações didáticas nos conteúdos propostos, além da presença do tema nos livros didáticos, que valorizando a importância do desenvolvimento de mapas adaptados para pessoas com deficiência e que têm alcance nacional. A imagem apresenta um exemplo de um livro didático do 6º ano, com uma proposta de atividade sobre mapas táteis e a definição de mapas táteis a partir de uma entrevista com uma das autoras deste trabalho. A parceria entre a USP e a Unesp nas pesquisas na área também resultou em um acervo que tem sido visitado por professores, mas principalmente por estudantes da educação básica, que se encantam com as maquetes e mapas táteis e se sentem motivados a produzirem seus próprios mapas. Dessa forma, a discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e, por consequência, na escola, passa a ter, nas atividades de construção de mapas táteis por crianças e jovens que não têm deficiência visual, um estímulo para a sensibilização desse público em relação ao tema. Nas fotos desse slide, temos à esquerda estudantes do 9º ano e do ensino médio, fazendo uma visita no laboratório da USP, e à direita, estudantes do curso de Geografia da Unesp de Ourinhos, também visitando o laboratório. O reflexo da presença da cartografia no currículo escolar é também a inserção dessa temática nos cursos de licenciatura em Geografia no país, que pode ser notada a partir da primeira década do século XXI. Em algumas universidades, a cartografia tátil é um dos módulos da disciplina de cartografia escolar, oferecida para os futuros professores. Na experiência das autoras, pode-se afirmar que boa parte dos professores de geografia que trabalham com a cartografia tátil durante a sua graduação tendem a ter mais facilidade para ensinar e trabalhar
com diferentes tipos de mapas na docência, além de serem mais sensíveis às questões ligadas à educação especial e à inclusão de estudantes com deficiência nas classes regulares. Aqui as referências que foram utilizadas no trabalho. Nós agradecemos a atenção de todos, estamos à disposição para perguntas e se vocês quiserem mais informações, o nosso contato está no resumo que vai ser publicado. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Rony, sou homem e tenho 25 anos. Sou magro, possuo pele clara, o meu cabelo é liso, preto e curto, com a franja jogada de lado. Uso óculos de armação preta e meus olhos são castanho escuro. Uso também uma barba rente ao rosto no formato de cavanhaque. Estou usando uma camisa polo na cor vermelha escura e meu cenário de fundo consiste em uma parede na cor bege. Sou graduando de Engenharia Elétrica pelo IFBA, campus de Vitória da Conquista, e bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. O tema do projeto de pesquisa a ser apresentado é o desenvolvimento moral em crianças com altas capacidades, estados de conhecimento de 2010 a 2021, e ele está sendo realizado sob a orientação da doutora em Educação Especial e docente do IFBA, Josilene Domingues. O objetivo nessa etapa da investigação foi identificar as intervenções usadas para promover o desenvolvimento moral e a inclusão de crianças com altas capacidades. Para tanto, a metodologia adotada na pesquisa consistiu na revisão integrativa da literatura, ou seja, foi realizada uma busca em 5 bases de dados eletrônicas distintas com recorte temporal de 2002 a 2022. Utilizou-se como critério de pesquisa palavras-chave em conjunto com o operador booleano int. Alguns desses termos foram altas capacidades, altas habilidades, crianças superdotadas e desenvolvimento moral. Foram selecionados artigos com base em critérios de inclusão, como a revisão por pares, nos idiomas inglês, português e espanhol, e aqueles que se tratava de pesquisas empíricas sobre a temática, e também com base nos critérios de exclusão, por exemplo, por não abordarem um tema, pela indisponibilidade do texto integral, duplicidade de publicações, além dos artigos teóricos. Os dados eles foram analisados por meio de estatística descritiva e pela análise temática. Os resultados preliminares nos mostram que ao longo do recorte temporal de 21 anos foram encontradas 382 referências, sendo que apenas 16 artigos se adequaram aos critérios de inclusão. A proposta original, que era de 10 anos, precisou ser expandida devido à pouca quantidade de artigos encontrados. Esses 16 artigos eles correspondem a cerca de 4,2% das produções totais. E se a gente fizer um cálculo de média aritmética, vamos ter menos de uma publicação por ano. Ou seja, podemos afirmar que é uma escassa quantidade de artigos sobre desenvolvimento moral em pessoas com altas capacidades nesse recorte temporal. E dentre esses estudos, apenas 6 artigos abordaram as intervenções educacionais para o desenvolvimento moral de escolares com altas capacidades, já que essa é uma questão crucial devido ao potencial que esses estudantes têm para mudar o mundo. Foi possível, sim, confirmar por meio da análise dos dados do estudo que existe uma diferença considerável de desenvolvimento moral entre os estudantes com altas capacidades quando comparado aos seus colegas. Já dentre as propostas de intervenção escolar encontradas, podemos subdividi-las com uma voltada para a educação infantil, 2 para o ensino fundamental, 2 para o ensino médio e 1 para o ensino superior, sendo que essas práticas de inclusão podem ser basicamente também divididas em 2 grupos. São elas a programação curricular na sala de aula regular e programas extra-classe para o desenvolvimento de habilidades em 4 áreas distintas, sendo elas sensibilidade, julgamento, motivação e ações morais. Também foi possível verificar que há uma diferença de abordagem das questões éticas e morais em relação à idade e à série escolar. Por exemplo, para crianças na pré-escola, as práticas devem estar inseridas no currículo, visando a aquisição de noções sobre o certo e o errado a partir de tópicos que promovam oportunidades para que elas lidem com questões morais e pensem sobre a ação moral. Para os estudantes do ensino fundamental, as pesquisas demonstraram a necessidade de formação dos professores em relação ao desenvolvimento moral em estudantes com altas capacidades, porque esse conhecimento pode levá-los a ajudar os estudantes na regulação da ação e da sensibilidade moral. Já em relação aos estudantes da educação superior, identificou-se como prática inclusiva a implementação de um programa extracurricular,
visando o desenvolvimento de habilidades nas 4 áreas que já foram citadas: sensibilidade, julgamento, motivação e ações morais, para contribuir, assim, na resolução dos problemas globais e utilizá-los nas práticas científicas. Ou seja, a gente pode concluir que notou sim que os pesquisadores ressaltaram a necessidade de implementar práticas inclusivas como forma de impulsionar o desenvolvimento moral em crianças e jovens com altas capacidades, visto que eles possuem capacidades cognitivas mais elevadas que tendem a levá-los a ter desenvolvimento moral mais rápido, atingindo assim estágios avançados em relação aos pares e às outras crianças e jovens da mesma faixa etária. Então, finalizo aqui a apresentação e agradeço a atenção e a disponibilidade de todos. Olá, meu nome é Vanessa e Tatiane. Nós vamos apresentar hoje para vocês o nosso relato de experiência, Educação Bilíngue de Surdos e as práticas pedagógicas em Libras nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse relato ele é baseado nos dados da minha pesquisa de pós-doutorado em andamento e na pesquisa de doutorado da Tatiane, também em andamento, aqui pela Universidade Federal de São Carlos, e o meu pós-doutorado em parceria com a Unicinos. O objetivo do nosso trabalho aqui é apresentar para vocês relatos de práticas e de saberes de professores bilíngues de surdos nos anos iniciais do ensino fundamental, apresentando aí as práticas que a gente está chamando de resistência e uma proposta de fuga nômade, né, uma outra construção de ensino por conta da realidade educativa dos seus alunos surdos e em contraposição à marcação da política inclusiva atual, que não tem valorizado efetivamente uma docência ou um currículo em língua de sinais, né? Esse é um dos desafios que a gente percebe tanto nas pesquisas quanto nos relatos desses professores. Então, a gente vai compartilhar para vocês um pouquinho dos saberes desses educadores que nos ajudam a pensar na necessidade da construção dessa educação bilíngue de surdos, que desde 2021 ela se coloca como uma modalidade de ensino. Portanto, de fato, agora a gente tem que, os municípios, o Estado e o município e o governo federal, pensar numa organização efetiva de um ensino em língua de sinais, dada a nova modalidade bilíngue de 2021. É um desafio muito grande que a gente percebe desde 1990, né, da implementação da política inclusiva, a construção de fato tanto da formação desses professores para atender esses alunos surdos em língua de sinais, quanto da própria construção curricular, valorizando as necessidades, as especificidades da pessoa surda, né? E aí, o que a gente nos interessa agora é olhar, então, de fato, o que acontece nas salas de aula. O que esses professores que atuam de 1º a 5º ano com essas crianças surdas produzem no seu cotidiano, que nos mostram aí possibilidades de reflexão e avanços que poderão auxiliar essa nova modalidade bilíngue agora, tá? Então, para essa pesquisa e para esse relato, a gente está usando dados de uma formação que a gente fez em maio agora, de 2023, com um grupo de professores bilíngues e intérpretes educacionais que atuam nos anos iniciais de 1º a 5º ano, tá? Então, a gente fez atividades síncronas e assíncronas, encontros, né, que a gente debateu essa temática e que a gente pôde conhecer um pouquinho da vivência desses professores por meio do que a gente chamou de um relatório, né, de um relato, de um diário reflexivo, falando das suas práticas e trazendo para a gente um pouquinho do contexto escolar, os desafios e aquilo que eles produzem nas suas práticas de ensino. Para as análises desses relatos e desses dados que a gente vai compartilhar com vocês, a gente usou 3 autores, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para o relato, para as análises mais pormenorizadas, a gente vai trabalhar com conceitos do Deleuze e do Guattari, principalmente no que eles chamam aí de linha de fuga, processos de produção de outras práticas que a gente vai aplicar no campo da educação como produção de outras práticas, no que a gente está chamando na produção de um currículo surdo nômade. Por que nômade? Porque a gente acredita que esses educadores, eles transitam, eles produzem outras práticas das quais eles nem sempre são orientados, que eles não tiveram formação para isso, mas que eles produzem esse nomadismo, essas práticas outras, porque eles percebem a necessidade de adequação e ajuste para, de fato, construir uma educação em língua de sinais
com esses seus alunos surdos, tá? Então, esses conceitos são os mobilizadores das nossas análises e, como resultado, a gente trouxe, são resultados preliminares, porque a gente ainda está com as pesquisas em desenvolvimento, a gente trouxe 3 perspectivas que são apontadas de uma forma mais ampla por esses professores bilíngues, que são, né, os desafios que eles percebem na sua realidade educativa enquanto professores e que faz com que eles produzam outras linhas educativas, construindo isso que a gente está chamando de um currículo surdo, um currículo nômade surdo, né? Por quê? Porque ele pressupõe outras práticas para além daquele currículo comum, tá? Então, eles dizem que eles produzem para a produção de uma educação em língua de sinais e que favorece essa correlação com os seus alunos surdos, a necessidade da fuga, de uma linha de fuga do corpo, né, do currículo padrão, por conta da corporeidade visual desse seu aluno, né? Então, como esses seus alunos eles têm uma perspectiva visual e a lógica da educação está pautada na perspectiva auditiva, eles produzem essa fuga. A segunda fuga é por conta do padrão da alfabetização não valorizar a perspectiva da pessoa surda, o desenvolvimento tardio de linguagem dos seus alunos e o não acesso a Libras anteriormente. Então, eles precisam trabalhar com o desenvolvimento linguístico. E, por fim, a necessidade de fuga na construção de material didático e na construção aí de instrumentos avaliativos dos seus alunos que pressupõem a análise do desenvolvimento linguístico dos seus alunos. Então, essas são as 3 perspectivas que eles apresentam para a gente de necessidade de fuga para a construção desse outro currículo inventivo, produtivo e criativo que valorize a diferença surda dos seus alunos. A gente espera, com o nosso relato, que ele contribua para o desenvolvimento de pesquisas na educação de surdos e para a composição dessa nova modalidade bilíngue. Assim, a gente encerra e agradece a apresentação. Olá, me chamo Jailson Lima e irei realizar minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos escuros, olhos escuros, tenho barba e estou vestindo uma camisa escura e no meu fundo há uma parede branca. Bom, sou estudante do curso de Letras em Inglês do Instituto Federal de Brasília e sou pesquisador bolsista do projeto de iniciação científica fomentado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Nosso projeto é intitulado Educador Social Voluntário na Escola Pública do DF, Atuação e Desafios para a Inclusão. Projeto esse orientado pela professora e doutora Sônia Cristina Hamid. O objetivo do nosso trabalho é entender de que forma tem se dado a atuação do educador social voluntário junto ao público-alvo da educação especial, e se esta tem contribuído para garantir o direito a uma educação inclusiva. Para garantir, com tal objetivo, buscamos conhecer as percepções de professores e educadores sociais voluntários sobre o trabalho exercido pelo educador social voluntário. Para isso, realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa a partir de um estudo de caso em uma escola pública do Distrito Federal de Ensino Fundamental Anos Finais. Foram realizadas entrevistas com 5 educadores sociais voluntários e 5 professores regentes da unidade escolar. Para análise dos dados, nos valemos da proposta de análise de conteúdo de Bardhan. Para entender melhor a figura do educador social voluntário no Distrito Federal, realizamos uma busca bibliográfica sobre o profissional de apoio, buscando compreender melhor o papel desse profissional no processo de inclusão de estudantes com deficiência na sala de aula regular. De acordo com a literatura, o profissional de apoio, que no Distrito Federal recebe o nome de educador social, enfrenta diferentes regimes de contratação, formação, nomenclatura, atribuições, e os objetivos desse profissional são estabelecidos de maneira ampla e lacônica. Em termos legais, o profissional de apoio é assegurado por meio da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015. Esta última afirma que o profissional de apoio é aquele que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino. No Distrito Federal, o educador social, por meio da portaria número 63 de 2022,
tem por atribuição auxiliar os estudantes com deficiência nas atividades diárias e acompanhar e auxiliar os estudantes durante as atividades em sala de aula que necessitem de habilidades relativas à atenção, participação e à interação. Dessa forma, os estudos apontam uma precariedade no trabalho exercido por esses profissionais, que devido à falta de clareza quanto à sua atuação, tanto nas legislações quanto nos estudos bibliográficos realizados em Civil 2018, Zeliotto e Bourchier 2020, Marx 2021, Nascimento e Rocha 2022, demonstram que as condições de trabalho desse profissional podem impactar na execuibilidade de uma educação inclusiva. Sendo assim, como parte dos resultados desta pesquisa, encontrou-se diferentes atribuições e desafios para a inclusão, tendo em vista que todos os educadores sociais não possuem nenhuma formação na área de educação, e logo, nenhuma formação na área de educação especial, e ao chegarem na escola, não recebem nenhuma instrução ou formação acerca do trabalho a ser desempenhado em sala de aula com os estudantes com deficiência. E assim, os educadores sociais voluntários acabam realizando diferentes atividades que não estão presentes no edital de contratação dos educadores sociais voluntários e na legislação federal acerca do profissional de apoio, pois os voluntários realizam atividades que vão além do auxílio aos estudantes nas atividades de alimentação, higiene e locomoção, por exemplo. Nesse contexto, de acordo com as entrevistas dos educadores sociais, percebe-se que são realizadas atividades como correção de provas, elaboração de atividades e trabalhos, planejamento de atividades adaptadas, participação de reunião de pais e auxílio na decoração para algum evento da escola. Relatam também que quando percebem alguma situação de bullying na escola, realizam intervenção ou comunicam à sala de recursos ou à direção, e todo bimestre realizam um relatório acerca de como foi o desenvolvimento do estudante ao longo do bimestre, relatando suas maiores dificuldades e potencialidades. Muitos professores enxergam um educador social como um professor também, pois muitas vezes esse profissional se responsabiliza pelo ensino dos estudantes com deficiência. Também, de acordo com uma professora, esse profissional realiza muitas atividades que não são atribuição do voluntário e auxilia muitos estudantes ao mesmo tempo, sendo de 3 até 6 alunos. Reconhece que para uma melhor contribuição na inclusão, esse profissional deveria ter melhores condições de trabalho, formação e clareza em relação às suas funções. Portanto, analisamos que o educador social voluntário pode ser um agente que contribui para a inclusão, mas é necessário rever as formas de contratação, exigências na formação e definição de papéis claros para a sua atuação, para que assim tenha uma atuação que vai ao encontro de uma educação inclusiva, tornando-a exequível. Olá, sou Regis Luciane Lovato. Inicialmente vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos lisos, pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa de cor azul, manga curta. Uso óculos de aros escuros. Ao meu fundo temos uma parede branca e aqui ao meu lado temos a logo da primeira Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. O título do meu trabalho ele é Implementação da Sala de Recursos para Estudantes Habilidosos, uma experiência transformadora. Somos autores, eu, professora Regis Luciane Lovato, e minha orientadora, professora doutora Nelba Maria Teixeira Pizarro. O eixo temático escolhido foi o eixo 4, Práticas Inclusivas na Educação Básica e Ensino Superior. O meu relato de experiência, ele se resume a contar um pouco como foram e como está sendo esses meus desafios após o convite que eu recebi há 1 ano e meio atrás, então há 18 meses, para estar realizando atendimento educacional especializado a alunos com altas habilidades e superdotação. Confesso que fiquei bastante inquieta, mas porém muito animada, muito motivada, porque a superdotação, as altas habilidades, eles fazem parte da educação especial, porém muitas vezes eles são negligenciados. Se fala muito sobre as dificuldades, sobre as deficiências, os transtornos,
mas sobre as habilidades a gente acaba negligenciando. O município onde eu atuo é Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná, na região oeste do Paraná, e a nossa sala, no início, ela era escassa de recursos. Então, nós tínhamos uma mesa com algumas cadeiras, um armário com alguns materiais de papelaria e uma lista de alunos que nós teríamos que fazer o atendimento. Então, primeiro me debrucei sobre as literaturas, sobre as fundamentações teóricas, me enriqueci de conhecimento, de teoria, porque a prática eu teria que fazer, eu não tinha prática mesmo, mas eu estava muito motivada, era um desafio motivador. E confesso que até hoje é isso, é desafiador, motivador o atendimento a esses alunos. Então, conseguimos já algumas parcerias com a universidade local, onde eles aceitaram levar os nossos alunos, participaram de algumas análises no laboratório. Fomos visitar bibliotecas da universidade, fizemos momentos de leitura em espaços externos e sempre que possível, buscando o enriquecimento curricular, a suplementação de conteúdos, eu os coloco em situações desafiadoras. Então, a nossa prática se resume à fundamentação teórica, aí eu aplico as intervenções, as atividades, e aí eu reavalio como aconteceu isso. Se for o caso, a gente aplica novamente ou faz algumas melhorias, sempre buscando o melhor atendimento a cada aluno, buscando atendê-lo nas suas especificidades, cada um tem sua área de interesse, cada um tem sentimentos diversificados, e a socialização entre eles, com crianças que têm os mesmos interesses, é maravilhoso. Eu aprendo a cada dia, eu sou feliz a cada dia com as conquistas deles e eles me proporcionam muitas conquistas. Então, eu me sinto totalmente realizada, mas em busca. Eu sei que eu estou no caminho para dar um bom atendimento, porém, ele ainda não é o ideal. Baseado nas leis, no que a lei contempla, ainda nós estamos no caminho.